Fala aí, meus amigos, tudo beleza? Hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Eu vim aqui contar a minha história com One Piece. Olha, não vai pensando que eu participei de One Piece, mas eu tenho uma história com One Piece, gente. Assim como a maioria dos animes que eu assisti e que eu gosto. Mas, primeiramente, vamos lá. Adivinhem? Gente, dá um like aí. Dá uma ajudinha aí no canal, beleza? Não vou ficar insistindo muito porque vocês já sabem, é o mesmo mimimi, blá 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 de sempre, tá? Só dá um like aí se você puder e eu agradeço muito, viu? Então, por que eu resolvi vir falar aqui de One Piece? É que eu ainda não tinha feito nenhum vídeo e não estava pensando em fazer nenhum vídeo de One Piece. Só que eu comecei a pesquisar os conteúdos e tal, e antes de começar a criar os conteúdos de One Piece, eu achei interessante falar um pouco sobre a minha história com ele, porque é um anime muito legal, foi um dos primeiros animes que eu comecei a assistir. Eu passei anos assistindo One Piece. E aí eu comecei a lembrar de quando eu comecei a assistir anime, cara. As coisas eram totalmente diferentes, não era que nem é hoje em dia. Então eu vi que tem muita história aí pra contar pra vocês, principalmente pro pessoal mais novo. Querendo ou não, hoje eles têm uma facilidade maior. Hoje em dia é mais fácil pra você conseguir acessar esses conteúdos. E quando eu comecei a assistir anime, isso faz aí mais ou menos uns 15 anos. Não é que eu sou velha, tá? Eu comecei a assistir anime com uns 12 anos, mais ou menos. Eu sempre fui meio nerdinha, sabe? Porque meu pai, ele sempre foi bem curioso. Ele é eletricista e trabalhava pra empresas. E normalmente as empresas tinham computadores e tal. E às vezes essas empresas davam os computadores antigos, velhos pra ele, equipamentos antigos. E aí, antes dos anos 2000, antes de virar o século, olha só, muito velha, né? Antes de virar o século, eu já tinha acesso a computador. Porque meu pai, ele sempre gostou de tecnologia, essas coisas. E eu lembro que eu tinha um computador bem antigo, velho. Acho que muita gente aí nem sonha em como era antigamente. Era aquelas CPUs gigantes, mano. Devia pesar uns 20 quilos, sério. E era aquela tela meio arredondada na frente, feia que só. E na época não era nem o Windows. Na época era aquele sistema operacional, se eu não me engano, o nome era DOS. E era aquela tela azul, mano. Você tinha que ficar digitando ali os comandos no teclado. Meu, é muito velho. Na verdade, não é que é velho. É que o mundo evoluiu muito, né? E foi muito rápido. Parece que num piscar de olhos o mundo já tinha evoluído. Já tinha aí todos esses computadores super rápidos, né? Mas eu não reclamo, meu, de ter pego essa transição aí. Porque era muito legal, muito legal. Eu lembro que antigamente os jogos eram aqueles de CDs. E era muito caro, meu. Custava aí em torno de 80, 120 reais. E naquela época, vocês imaginem, era muita grana mesmo. O salário mínimo era pouquíssimo, era 300 reais, 400 reais, né? E aí você tinha que comprar esse CD, e aí era CD pro ano inteiro, meu. Você tinha que ficar jogando aquele jogo o ano inteiro pra poder pagar o dinheiro que você gastou, né? E aí naquela época tava entrando aquela internet de escada. Muita gente não vai nem sonhar como que era isso, meu. Você podia usar a internet a partir da meia-noite, se eu não me engano, era de graça. E se você usava em outros horários, você tinha que pagar e não era barato, não. Tanto é que quando você usava, o telefone ele ficava como se fosse ocupado, ficava um barulho meio esquisito, sabe? E você não conseguia usar o telefone, porque era obrigatório você ter uma linha pra poder usar a internet. Olha só. E aí logo depois veio aquela internet da Vivo, se eu não me engano, era praticamente um monopólio, era só a Vivo que tinha. Não era nem Vivo, era telefônica. E aí tinha aquela internet de 1 mega, meu. Eu não sei como eu conseguia fazer as coisas com 1 mega de velocidade. Meu, era muito devagar, muito devagar. Tanto é que eu demorava aí umas 2 horas mais ou menos pra conseguir baixar um anime. Imagina, velho. Imagina só. Então, One Piece foi um dos primeiros, tal. Eu tô falando porque antigamente era muito difícil mesmo. Então, era só realmente quem gostava, porque era difícil você conseguir ter acesso a esses conteúdos. Hoje em dia, não. Você joga lá, assistir One Piece online, e você assiste todos os episódios online. O negócio não vai travar, você não vai precisar nem gastar a memória do seu computador. E antigamente não, você tinha que baixar um e já deletar. Não tinha essas memórias aí de 1 tera, HD externo, memória na nuvem. Era no máximo aí 100 gigas e você ainda tinha que competir com todo o sistema operacional e todos os programas, meu. Vira e mexe, quando você ia baixar alguma coisa, aparecia: sua memória está cheia. E aí você tinha que ir lá e deletar um monte de coisas, enfim. Era muito trash, mas era bacana, era bacana. Então naquela época, como eu não fazia muita coisa da minha vida, então eu conseguia assistir bastante episódios aí de One Piece. E quando eu
comecei, eu assistia freneticamente. Tinha dias que eu até perdia a noção do tempo, porque eu acordava assistindo One Piece e ia dormir assistindo One Piece. E como eu assistia no quarto, às vezes eu nem abria a janela do quarto, então eu não sabia se era dia, se era noite. Enfim, eu assistia até ficar cansada e depois eu dormia, velho. Meu, tempo bom, viu? E quem assiste One Piece sabe que tem episódio pra caramba, mano. Eu acho que já passou dos 900, se eu não me engano. Meu, é muito episódio, se você for ver. É muito episódio mesmo. E aí aconteceu uma coisa que acontecia comigo direto. Acho que aconteceu isso com uns 3 animes, mais ou menos. Foi o Naruto Shippuden, o Bleach e o One Piece. Você vai assistindo ali freneticamente, e na época eles estavam sendo lançados ainda. Então eu chegava a alcançar esses animes, e aí começava a vir semanalmente, né? E essa época era difícil, porque às vezes vinha aqueles fillers e você não conseguia pular, até porque não tinha mais o que assistir, então você era obrigado a assistir os fillers e tal. E aí você tava mal empolgado com o anime e do nada vinha filler. Depois que o anime é lançado, você pode pular ele tranquilamente, depois se der vontade você assiste. E na época não tinha como fazer isso. Eu ainda deixava passar alguns meses pra ver se vinha aí, deixava acumular uns 3, 4 episódios pra poder assistir, né? Porque ninguém merece você esperar uma semana inteira pra assistir 20 minutos de anime, meu. Era muito chato isso daí. E aí toda vez que isso aí acontecia, como eu falei, né, você não podia ficar lá com vários animes na memória do computador. Não tinha memória, né, simplesmente não tinha memória. Hoje em dia você pode deixar várias séries, animes e tal lá, que não vai ocupar muito espaço, você não vai precisar ficar apagando, né. E aí como eu acabava apagando esses episódios, eu sempre me perdia, velho. Eu não sabia em qual episódio eu tinha parado. Sério, isso aconteceu com vários e vários animes, principalmente esses mais longos. Mas mesmo assim eu ainda consegui assistir bastante One Piece. Eu parei mais ou menos aí a primeira vez, já tinha acabado a guerra da marinha lá, que eles foram atrás do Ace, e aí mais pra frente eu comecei a assistir de novo, e parei, se eu não me engano, naquela saga lá dos tritões, que eles vão lá pro fundo do mar e tal, e foi aí que eu parei. Eu já tentei voltar umas 2, 3 vezes, mas eu nunca lembrava onde eu tinha parado. Às vezes eu começava a assistir de novo, né, eu sabia que eu já tinha assistido, e eu não conseguia prosseguir, né, eu não conseguia achar exatamente onde eu tinha parado. Mas mesmo assim eu ainda consegui assistir em torno de 550 episódios, meu. 550 episódios é muita coisa, velho. Dava pra assistir aí uns 20 animes pequenos. E eu pretendo voltar a assistir One Piece, só que não é que nem antigamente, né? Antigamente a gente ainda tinha tempo, não tinha compromisso e tal, então podia passar aí um tempão assistindo anime. Hoje em dia a gente tem as responsabilidades e tal, não tem muito mais tempo pra poder assistir. Mas mesmo assim eu ainda pretendo assistir, mesmo que seja aos poucos e tal, porque ainda tem um caminho longo pra conseguir terminar esse anime. Aliás, ele ainda está sendo lançado. Meu Deus do céu, esse anime não vai acabar nunca. Mas assim, o que eu tenho pra falar desse anime é que é um anime muito da hora, meu, é um anime muito bom mesmo. Eu gosto muito de One Piece porque ele é um anime que te faz rir. Eu lembro que eu chorava de rir várias e várias vezes assistindo esse anime, cara. Fora que cada personagem ali é único, eles têm a sua personalidade única, cada um de uma forma mais marcante que a outra. O Capitão Luffy é um dos melhores que eu já vi. O cara é sensacional. Ele trata ali os seus companheiros sem nenhuma hierarquia, ele respeita todos eles, ele é muito companheiro, ele é muito humano, e a maioria dos outros capitães você vê que tem aquela hierarquia, tem tudo aquilo, né, de mandar, desmandar, enfim. Inclusive os subordinados até temem eles, né, mas o Luffy é totalmente diferente, e o cara é sensacional, meu, ele é muito humano, ele é demais, ele é demais. E ele faz de tudo mesmo pelos seus companheiros, cara, ele é maravilhoso, é um dos personagens mais legais que tem aí no mundo dos animes, meu. Ele realmente faz jus ao protagonismo que ele tem. E uma outra coisa que me desanimou um pouco desse anime é que, meu, eu não sei se vai chover hater, não sei se vocês vão concordar comigo, mas tem algumas sagas que são muito demoradas, cara. Sério. Por exemplo, aquela saga da Marineford tem 131 episódios, mano. 131 episódios, velho. Sério. É muito episódio, velho. Dá pra você assistir uns 3, 4 animes só nessa saga. E aí chega uma hora que fica meio cansativo, porque você já tá assistindo vários e você quer que mude já de assunto, mude aí de ilha, de saga, enfim. E não muda, né? Fica ali só na mesma. E isso me desanimava um pouco. Tanto é que às vezes que eu parei de ver foi bem no meio aí das sagas que tava começando a ficar cansativo e eu não conseguia terminar e tal. Depois eu voltava e conseguia terminar. Mas de resto é um anime que vale muito, muito a pena. Então eu queria só bater um papinho a mais aí com vocês, conversar um pouquinho sobre a minha trajetória aí com os animes e tal, e falar pra vocês que eu vou começar a fazer conteúdo de One Piece. Eu já estou com bastante assuntos em mente, então eu creio que vai ser bem bacana. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? É só pra poder me aproximar um pouco mais de vocês. Então é isso, um beijão e até o próximo vídeo.